9, com Valério Luiz Filho, no Jornal Bandeirantes. Tudo bem, 9h57 agora. Lipe Nogueira já está aqui conosco, o Valério Luiz Filho. E nós vamos saber qual é o tema, né? O avô dele falou assim: vocês têm que começar o programa dele um pouquinho mais cedo, porque ele fala demais. Eu falei, eu já prestei atenção nisso, deixa o homem falar, rapaz. Aí, se for para esclarecer a sociedade, vamos falar. Exato. Não é Há pouco isso? ele falou que o tema é sobre serial killers. Agora vamos entender melhor, né, esse tema aí que você vai tratar. Bom dia, Valério. Bom dia, o tema de hoje é serial killers. Um tema que desperta a curiosidade de muitas pessoas, né? Faz parte do imaginário urbano, tem inclusive livros, contos, alimenta a literatura policial, que foi inaugurada com um poeta chamado Edgar Allan Poe, um conto Os Crimes da Rua Morgue, aí depois foi dando sequência a esse tipo de literatura com Arthur Conan Doyle, que é o criador do Sherlock Holmes. E existem muitos casos, realmente vou trazer aqui uns 3 casos emblemáticos do Brasil. O primeiro serial killer que se tem notícia no Brasil foi lá no Rio Grande do Sul, no século XIX ainda. Existe a província de Porto Alegre, ele é conhecido como o açougueiro da Rua do Arvoredo. Ele está eternizado num livro do Décio Freitas, que o nome do livro é O Maior Crime da Terra, Açougue Humano da Rua Arvoredo. Esse senhor, ele era um senhor muito bem quisto na sociedade, ele era considerado um homem elegante, refinado, culto, né? E ele convidava as pessoas para sua casa sob a promessa deles poderem ficar com a sua mulher, Catarine, e assim que as pessoas entravam, ele distraía aquelas pessoas, matava essas pessoas e usava essas pessoas para fazer as linguiças do seu açougue. Então foi um caso realmente macabro e, por uma ironia, o açougue dele era muito famoso na região. Um segundo caso que ficou muito famoso foi o do Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque que convidava as mulheres para dentro do parque, lá em Diadema, em São Paulo, sob a promessa de tirar fotos, de fazer delas modelos fotográficas. E a partir de então ele estrangulava as vítimas e foram, se eu não me engano, foram muitas mulheres que ele matou. E indo mais para trás ainda, tem um caso que é o caso mais famoso de todos, o caso mundialmente famoso, talvez, de serial killer. E eu peguei esse caso para pontuar uma coisa específica, que é Jack o Estripador. Esse nome, ele foi lá na Inglaterra, né, na era vitoriana, e esse nome é fictício. Ninguém nunca se descobriu a identidade desse serial killer, do Jack o Estripador. Até hoje, ninguém sabe. Foram 5 prostitutas mortas num interregno muito pequeno de tempo lá, e a polícia inglesa realmente não sabe quem foi até hoje. E eu peguei isso para dizer que muito foi criticado a polícia aqui do estado de Goiás, na época do que ainda não se tinha identidade, né, do Thiago Gomes, mas é um crime, por definição, muito difícil de você chegar ao autor. Tanto que esse nunca descobriram. É claro que esses crimes do Thiago, ele escancarou algumas fragilidades da nossa polícia, né? Não existe, nós não estamos preparados para crimes dessa complexidade, para esse tipo de acontecimento aqui no estado de Goiás ainda. É fato que é preciso investir muito ainda no aparato da polícia investigativa, principalmente no estudo de criminalística e tudo, porque o serial killer aqui de Goiás, ele foi descoberto por causa de uma força-tarefa da polícia mesmo, né? Os esforços foram empreendidos ali de forma conjunta para poder descobrir. Conseguiram um mandado de prisão muito genérico. Não estou criticando esse mandado de prisão, porque em situações extraordinárias tem que se tomar medidas extraordinárias mesmo, mas o mandado de prisão é curioso. Ele autorizou a prisão de um homem de altura tal, de cor, assim, com base no retrato falado, sem saber realmente quem que seria o preso, né? Com base nesse mandado de prisão, aí a Delegacia de Homicídios fez campanas nas principais regiões que achou que era maior a probabilidade de pegar o suspeito e acabou dando certo. Mas a gente vê que a polícia rotineiramente não tem estrutura para lidar com esse tipo de crime. É uma coisa que precisa ser melhorada. Agora, esse tipo de personagem, né, como o caso do Thiago Gomes da Rocha, desperta muito a curiosidade das pessoas, porque as pessoas sempre se perguntam por quê. Por que alguém comete esse tipo de crime? Por quê? O que leva alguém a fazer isso? As teorias mais aceitas assim, pelo senso comum, né, sempre tentam
associar com transtornos que a pessoa teve na infância, tudo, mas isso são conjecturas, porque não tem como estabelecer uma relação causal ali do que a pessoa sofreu na infância com o comportamento que ela tem agora. A psicopatia, pesquisei um pouco aqui, ela é traduzida aqui como transtorno de personalidade antissocial. Não, é uma pessoa que a característica dela, ela tem uma completa falta de empatia pelas outras. Ela não tem sentimento de dó, não tem sentimento de remorso, não tem sentimento de pena nenhum. E tem essa discussão, se essa pessoa, ela pode ser considerada uma pessoa imputável, se ela é uma pessoa normal, se ela não é. O Tiago Gomes da Rocha, que já está sendo mandado à júri por diversos homicídios, já foi emitido um laudo sobre ele. Ele foi considerado uma pessoa que ele não é inimputável, ele tem consciência da ilicitude, do caráter ilícito dos atos que ele praticou, né? Tem uma capacidade, pelo menos parcial, de se determinar conforme esse conhecimento, então vai responder realmente por todos esses crimes. Agora, as pessoas elas ficam escandalizadas, mas pelo que eu lembro das minhas aulas de medicina legal, o interessante é isso, não existe nenhuma diferença, nenhuma condição fisiológica que induz a pessoa a esse tipo de comportamento. O cérebro da pessoa que é psicopata, a condição fisiológica dele não difere em nada, em absolutamente nada das outras pessoas, né? A psicopatia ela é definida mais pelo comportamento social da pessoa mesmo, né? Se observa uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, se observa uma pessoa que tem esse tipo de frieza e a partir daí se dá esse nome. Mas o que está dentro da pessoa, o interior da pessoa que força ela a fazer isso, realmente é alvo de muitas especulações, mas é um mistério. Eu costumo dizer que a gente tenta classificar tudo como patologias, porque a gente parte do pressuposto de que o ser humano normal, ele tende sempre a fazer o bem, né? Isso aí faz parte da nossa cultura, de uma cultura nossa que é a cultura racionalista. Ela veio lá de Sócrates, né? Segundo o Sócrates, esse filósofo vem lá da Grécia, ele diz que o ser humano, quando ele faz o mal, ele faz por ignorância, né? Porque o ser humano, ele seguia pelo principado da razão, né? E as pessoas, assim que elas são esclarecidas de qual é o bem agir, elas naturalmente vão por esse caminho. Mas eu sinceramente não acredito nessa hipótese. Eu acho que para a gente, quando a gente tenta justificar toda espécie de comportamento simplesmente por uma patologia, ou que todo comportamento que causa mal aos outros é um transtorno da normalidade do ser humano, a gente está subestimando um pouco do ser humano, a gente está nos esquecendo da existência da maldade no mundo, e eu acho isso muito perigoso. Se a gente nos dermos as costas para esse lado obscuro do ser humano, a gente não vai conseguir lidar com ele. A gente tem que tomar muito cuidado, porque todos nós temos um lado obscuro, e eu acho que isso tem que ficar em vista para nos policiarmos, tanto a nós quanto os nossos irmãos, para nós seguirmos no caminho do bem, que não é um caminho natural, é um caminho que tem sempre perseguido, é um caminho que depende de muito esforço. Muito bem, são 9h05 agora. É só a título de acrescer a informação trazida aqui. O Francisco Assis Pereira, o maníaco do parque, ele matou 6 mulheres e tentou matar outras 9 em 1998 no Parque do Estado, lá em São Paulo. Claro, acabei de fazer essa consulta aqui para a gente levar essa informação ao nosso ouvinte. No caso nosso, eu vou fazer a minha pergunta ao Valério Filho aqui no Tudo a Ver. No caso nosso, quando eu falo nosso, eu falo de Goiás. O Tiago, ele não tem nenhum tipo de transtorno conforme esses laudos foram apresentados aí. Por que a insistência de colocá-lo como inimputável por parte da defesa? Bom, eu acho que parte desse preconceito que eu estava falando aqui, né? As pessoas com base nesse conceito formado já, de que o ser humano normal, ele busca sempre fazer o bem, ele age sempre dentro da racionalidade, quando alguém descamba disso, quando alguém tem uma ação com uma distorção muito grande, as pessoas logo tendem a concluir de que ou deve ser louco, né, ou uma pessoa que não está dentro da normalidade, e não param para pensar que às vezes a pessoa fez aquilo porque ela quis mesmo.
porque ela quis fazer. Então, tem que considerar a hipótese de ter uma maldade dentro do ser humano mesmo, e ele fez aquilo porque deu na telha de fazer. Eu não acredito que esses serial killers, esses psicopatas, tenham uma complexidade psicológica tão grande, do ponto de vista do discurso, né? Que eles tenham grandes discursos ali para justificar porque eles fazem o que fazem. Eu acredito mais que são seres extremamente narcísicos, né? Um narcisismo muito violento, um egoísmo muito grande. E quando eles não têm um reconhecimento social que eles acham que merecem, eles começam a atacar a sociedade de qualquer forma. Isso essa tentativa, ela é natural por parte dos advogados em todos esses casos? Sim, no caso do Thiago Gomes da Rocha, é a única tentativa possível até, né? As advogadas têm que fazer isso mesmo, elas estão no papel delas de tentar achar alguma defesa para ele, mas as advogadas dele nesse momento uma defesa de apaga incêndio, de tentar minorar alguma coisa, porque são muitos crimes. Ele negou a autoria de alguns, mas assumiu a autoria de vários. E a prova mais contundente desse processo, pelo que eu vi, são os exames de microbalística. A arma que foi achada com ele é compatível com as balas que foram achadas nas vítimas. Então é uma prova técnica muito forte e ele não vai escapar. Doutor Valério Luiz Filho, o senhor acha que ele pega a pena máxima em todos os processos? Provavelmente. Provavelmente, porque tem muitas qualificadoras, né? Não tem nenhuma tese de defesa para minorar a pena dele. Então, eu acredito que ele vai ser aqueles casos assim, que ele pega centenas e centenas de anos de prisão, mas vai cumprir até o máximo, né, de cumprimento da pena no Brasil, que é 30 anos. Aliás, essa situação toda, quando ele foi preso, né, dizia-se que ele ficava nervoso na presença de mulheres, né? Inclusive mulheres da imprensa que conseguiram conversar com ele, que a polícia teve um dia, inclusive, que ele foi atendendo cada um da imprensa e para alguns ele falava, para outros ele ficava quieto, né? Mas sempre se colocou que ele ficava muito nervoso na presença de mulheres, inclusive foram delegados que ouviram ele, não delegadas. E o interessante é que com tudo isso que foi falado, os advogados dele são mulheres. E aí? É verdade. Algumas dessas pessoas têm muito de simulação também, né? Muita dissimulação. Quando pessoas com essa característica psicopática costumam ser pessoas muito inteligentes, né? Com inteligência até um pouco acima da média, pessoas de bom trato social e, por definição, pessoas muito dissimuladas. Então, não tenha dúvida que ele dissimule alguma coisa ou outra para tentar amenizar a sua situação. Porque ele tem que ficar com essas advogadas, né? Para conversar, claro. Pra passar, então. Ficava nervoso num momento, agora não fica mais? Eu só acho que a história do Estado para ele... todo lugar ele existe de verdade quando ele tem memória. Então, essa história, apesar de ser uma história triste, alguém teria que escrever sobre isso, né? Pegar e escrever um pouco sobre o que está acontecendo aqui em Goiás, que é uma história que não fica... É muito mais grave do que essa do Jack o Estripador aí. É uma história que merece ser contada. Pelo número, né, de vítimas que ele produziu, né? Pelo número de vítimas, pelo bizarro da situação, né? Alguém de repente pegar uma arma e sair matando dezenas de pessoas, né? sem razão. Mas hoje parece que é isso que ele quer. Ele quer mídia. Parece que é isso que ele quer, que falem dele. Ele buscou, segundo informações da polícia, ele ficou feliz por saber que ele era um recordista. São informações que surgiram, não sei se é verdade ou não. Eu acho que é realmente uma personalidade narcísica, o que quer atenção, o que quer de qualquer forma que seja, e não existe uma razão mais profunda que isso para os assassinatos, não. Eu nunca esqueci, eu assisti um filme uma vez chamado Precisamos Falar sobre Kevin, um filme famoso, que é um menino que mata o pai e a irmã, e a mãe pergunta por que ele fez isso. E ele fala que ele costumava achar que ele sabia por quê, mas hoje ele não tem mais certeza. O Bandido da Luz Vermelha virou filme também. Vários. Tudo a ver, volta sexta-feira. Volta sexta-feira que vem, com um tema ainda a definir. Muito obrigado. Daqui a pouco nas redes sociais. Estamos gravando aqui novamente com o aparato de Hollywood. De Hollywood. Vai estar Valério Luiz Filho a página, Valério.Luiz no Twitter, Valério_Luiz no Instagram. O que é isso aqui? Tem uma pergunta aqui. Bom dia, parabéns pelo assunto tratado no programa, todos do grupo. Caso Thiago Henrique e alguns do blog estão atentos a vocês nesse momento. Atenção especial Luana do Paraná, Ramsés de Manaus, Anne do Rio Grande do Sul e Renato de Roraima e Mônica de José de Goiás. Beijos, Rângela de Paulo. Olha só, tá aí no Brasil inteiro sendo ouvido o programa pela internet, provavelmente. Um abraço aí pra Rângela de Paulo. Eu sei quem é, ela vai fazer uma dissertação de fim de curso sobre esse tema.
Um tema que... Um TCC. Um TCC. TCC sobre esse tema. Então, um abraço, Rangel.